igreja, graça e paz. Hoje, antecipamos aqui e fizemos um culto especial de Natal, não preparamos muita coisa. A apresentação se resumiu aqui às crianças, que tiveram aqui e de uma forma simples já mostraram para nós o verdadeiro sentido do Natal. E a gente fica feliz porque a palavra que está lá em Provérbios, que nos fala claramente, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, ela não se esquecerá dele, não deixará dele. E a gente fica alegre, porque o mundo pode falar muitas coisas para as nossas crianças, mas elas são ensinadas aqui, conforme a palavra, mostrando o verdadeiro sentido do Natal. Mostrando que o sentido do Natal não é o que a Coca-Cola criou lá, o velhinho, que usa a roupa vermelha. É fato que as crianças têm aquela fase e a gente não pode criar uma barreira, uma redoma e dizer o seguinte: não, deixa o mundo falar. Deixa ele sonhar também que vai aparecer algo caindo ali, uma rena vai trazer um presente. Deixa ele sonhar que daqui a pouco eles vão ver que isso tudo passou. Que permaneceu foi a fé que está no coração gravada, que Jesus ressuscitou, que ele nasceu, mas ressuscitou. Que vai vir coelho da Páscoa, vai vir aquilo tudo, mas isso tudo não vai permanecer na sua mente. Os verdadeiros sentidos eles sabem, porque eles são criados assim como eu e você. Amém? E eu quero falar sobre o Natal hoje, mas eu vou falar de uma forma diferente. Não vou ficar preso aqui ao nascimento do Senhor Jesus, mas eu quero ler com você. Eu quero abrir lendo em Isaías 9, verso 6, Foi cantado aqui. Isaías 9, verso 6. Que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Senhor Deus, é no nome de Jesus que mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para falar da Tua palavra, Pai, para falar de algo que mudou a história e que criou uma data, Senhor, antes de Cristo e após Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo, Teu nascimento, Senhor, veio para mudar a história. O Teu nascimento, Senhor, veio para ser um marco nas nossas vidas. Mas o maior marco, Pai, é quando nós Te encontramos. E é isso que nós queremos falar nessa noite. Um verdadeiro encontro contigo, Pai. É o que nós Te pedimos desde já e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, o que nós temos celebrado? Será que a gente fica resumindo as festas de fim de ano? Será que a gente fica aguardando a ceia de Natal, os presentes, colocar as luzes, colocar lá na porta um grande enfeite? Será que a gente fica remetendo isso ao nosso coração? Será que a gente fica, ou a gente relembra? É fato que há uma discussão teológica da data que Jesus nasceu, se foi verdadeiro em dezembro ou não, mas não pode ter sido essa data, que essa data era muito fria, ele não suportaria. Mas o importante é que nós temos uma data para lembrar. E é importante que nós lembramos e que o mundo, da sua forma errada, mas também lembra que houve um Salvador. O mundo fala que houve um Salvador. Mesmo errando, mesmo acreditando de forma diferente, eles ainda falam que Jesus nasceu. Eles ficam lá, que o menino nasça, que o menino Jesus nasça no seu coração. Mas é fato que, diferente de muitas religiões do mundo que não apregou um Cristo, nós ainda ouvimos nas nossas cidades falando de um Natal, falando de um nascimento que mudou a história. E na verdade nós ganhamos um presente muito grande, algo que nos foi dado, um presente para a eternidade, algo que mudou a história. O Senhor que nasceu com 4 atributos indivisíveis: maravilhoso conselheiro, que vai falar de algo extraordinário, alguém que vai planejar a eternidade, que vai apontar um destino, vai nos dar uma salvação. Um Deus forte que mostrou
na fraqueza humana o seu poder. Porque ele veio como carne, ele veio como homem e mostrou para mim e para você que era possível resistir ao pecado. O Pai da eternidade, aquele alfa e o ômega, aquele que estava lá no início, aquele que disse junto, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. O príncipe da paz, aquele que nos oferece paz em meio às adversidades da nossa vida, aquele que nos oferece paz nos momentos mais difíceis, o Senhor Jesus, o príncipe da paz, a paz que ultrapassa todo o entendimento humano que Paulo vai falar. Então, o Senhor Jesus é o cumprimento de uma promessa. Aquilo que Isaías está narrando 700 anos atrás é uma promessa que vem e se cumpre num dia. Como foi narrado aqui, de uma forma simples, o anjo aparece para Maria, uma mulher abençoada, uma mulher agraciada, porque o Senhor a escolhe para isso. Mas não diferente de qualquer outra mulher. E o Senhor nasce através do seu ventre. E o Espírito Santo disse de forma clara para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Espírito de Deus estará sobre você, e você dará à luz. O Senhor Jesus não nasce do pecado, ele nasce do Espírito, para mudar a história. E se o William souber cantar, souber, ou melhor, tocar, ele é novinho, né? Dó maior. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Muito antiga. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito desce sobre nós. E o poder do Altíssimo te envolverá. Lá menor. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. E chorarás, não menor, e chorarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo visitar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Que o Senhor, através do seu Espírito, possa nos visitar essa noite. Que o seu Espírito, da mesma forma que esteve sobre Maria, ele está aqui sobre as nossas vidas, para fazer algo diferente, para gerar uma nova história na minha e na sua vida. O Espírito do Senhor que veio sobre ela. E depois nós vimos que José ficou meio temeroso, né? E quis sair de cena, mas o Senhor o chamou e disse: não é assim. Fica. Há um propósito muito grande na vida de vocês. Então é algo grande que o Senhor fez. O Deus conosco. Isaías 7,14 vai dizer: portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel, o Deus conosco que se faz presente até hoje. Aquele que não nos abandona, ele nasceu para estar junto de nós. Então um cumprimento de uma promessa a Israel, através de Jeremias, vem falar: eis que vem dias, diz o Senhor, e que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Então esse cumprimento veio primeiro para Israel. Eles não o aceitaram, eles não o quiseram, eles o rejeitaram, eles dormiram espiritualmente.
E eu e você fomos alcançados por essa graça. E hoje nós podemos dizer aqui: Senhor, estamos aqui. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós sabemos que foi tu que vieste, Senhor, naquele dia, naquela manjedoura. Exatamente da forma não sabemos, mas sabemos que tu viestes a este mundo. Então ele é o nascimento da promessa. Quando ele nasce, nós renascemos no mundo espiritual. E eu quero remeter agora a você, nós vamos ler um texto longo. Lá para Cafarnaum. Jesus está atravessando o mar, vindo da região de Gadara. Marcos 5, 21 e 43. Eu nunca preguei essa mensagem, nunca falei sobre esse texto, e ainda mais no dia de Natal, mas eu quero falar sobre esse texto aqui hoje com você. Tendo Jesus voltado de barco, Marcos 5, versos 21 a 43. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. E ele lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar da sua saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na sua capa. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virtude, em outras versões, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes ou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta, ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falara, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando-se à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança. E os que vieram com ele, entrou onde ele estava. Tornando-se a criança, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse comer a menina. Amém? O que eu quero dizer para você? Que o Senhor Jesus nasceu. Mas cada encontro com alguma pessoa, quando acontece, o Jesus nasce. Ele renasce no coração, ele cria uma nova história. Ele dá vida àquela história. E não foi assim, diferente. Nós nascemos, quando Jesus vai falar com Nicodemos, ele fala: é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entende. Nicodemos, no seu grande entendimento, como um grande fariseu, um homem de grande entendimento, ele não consegue entender da questão espiritual, da mesma forma como nós cantamos aqui, quando Jesus propõe àquela mulher de dar água, uma verdadeira água a ela. As pessoas do mundo não conseguem entender a questão espiritual. As pessoas do mundo não conseguem entender quando nós falamos de Cristo, porque os seus olhos e seus ouvidos ainda estão fechados. Então, Nicodemos questiona: mas vai eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não conseguia entender que era necessário nascer
do Espírito, como eu e você nascemos. E cada encontro que o Senhor, narrado na palavra de Deus, no seu andar, no seu caminhar, cada encontro que ele teve com alguma pessoa, alguém renasceu. A mulher cananeia, que implorou, gritou, e eles tentaram calar ela, e ela chega para Jesus e questiona ele, e ele diz: mas é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos? E ela sabiamente diz: Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai das mesas dos seus donos. Ele estava falando de Israel. Os filhos eram Israel. Nós éramos os cachorrinhos, e essa mulher entende, e ela diz: Senhor, então algo acontece, a sua filha é curada, a sua filha é liberta. Da mesma forma o centurião que pediu uma palavra, da mesma forma o cego Bartimeu, que ouvia falar de Jesus e brada e consegue restauração para sua visão. Da mesma forma aquele paralítico que fora levado por 4 amigos. Pessoas que nos apresentam a Cristo. Pessoas que nos trazem para cá e nos mostram algo melhor que você precisa conhecer. Algo grande que você precisa conhecer. Há uma pessoa que eu preciso te apresentar, é Jesus. Então nós não falamos de religião, nós falamos de Cristo. Alguém que mudou a história. Alguém que nasceu com um propósito, assim como eu e você. Há um chamado para mim e para você. O Senhor está chamando nós a cada dia. E às vezes nós queremos ficar por trás da religião. Ou não queremos dar ouvido à sua voz batendo no nosso coração. Vinde, benditos de meu Pai, eu tenho algo para você. Eu quero nascer no teu coração. E esse Senhor que curou leprosos, que deu vida a um paralítico, que estava ao lado de um tanque ali, desesperado por 30 anos, esperando que alguém o colocasse ali. Porque ele ouvia falar que um anjo mexia nas águas. E quando ele pudesse, e o Senhor o veio, o Senhor o restaura, da mesma forma que ele cospe no chão e passa na vista daquele cego. Para mostrar para ele que a vida toda cuspiram ao redor dele, porque acharam que ele era alguém desprezível. O Senhor mostra o contrário, mostra que não. E nós vimos a história de um pai desesperado. Jairo, um chefe da sinagoga. Alguém desesperado. E quem que é pai aqui não sabe que quando dá uma dor num filho, algo num filho, a gente se desespera. Eu me recordo de a Manu com 10 dias, a gente já está lá no hospital lá já levando o pai de primeira viagem, acordando os médicos do plantão, os médicos indignados, e nós lá, não para de chorar. Quando um filho, agora imagina uma criança à beira da morte, ele largou tudo, ele largou a religião, ele era uma pessoa de alto grau dentro da religião, dentro do contexto religioso de Israel. Ele não poderia se encontrar com Jesus, que Jesus não era bem falado aos olhos da religião, aos olhos do farisaísmo. Mas ele resolve, e esse homem representa Israel. E do outro lado, uma mulher que havia procurado de tudo, padecido na mão dos médicos. Uma promessa antiga. A promessa do Senhor Jesus vem de encontro ao sofrimento humano, porque Jesus veio falar: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Esse foi o nascimento do propósito do Senhor Jesus de estar aqui. Ele não nasceu para os sãos, aqueles que dizem que não precisam, que têm tudo. Ele nasceu para mim e para você, que entendemos que precisamos da graça dele, da glória manifestada nas nossas vidas.
É o Senhor Jesus a qual eu e você entendemos que precisamos. Então chegou um chefe da sinagoga chamado Jairo e vendo, prostrou-se aos seus pés. E lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela. Verso 25. Vai falar da mulher que tinha padecido muito nas mãos de vários médicos, gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava. Assim era eu e você. Um homem reconhecido e uma mulher anônima. Ela não tem nem nome na história. A mulher hemorrágica. A mulher que não tem nome na história, que se reflete a mim e a você. Que viemos de longe para tocar em Jesus. Esse homem era a representação de Israel, o chefe da sinagoga. Representava a lei, como Paulo falou, que enquanto o herdeiro é menino, ele está no nível do servo, ele não tem poder nenhum. Mas veio o tempo e eles rejeitaram. Veio o tempo perfeito e eles rejeitaram. E nós estamos aqui pela graça do Senhor. Por 12 anos, 2 vidas, 2 gerações. Quando essa menina nasce, quando a menina tinha 12 anos, quando ela nasceu, a mulher começou a sangrar. Quando a menina nasce, a mulher começa a sangrar. 2 gerações, 12 anos. Enquanto a menina brincava, a mulher estava procurando tudo. A menina está na transição da idade. 12 anos para 13 ali, ela vai começar a amadurecer fisicamente. Seu corpo começa a se preparar porque ela vai entrar na puberdade, ela vai entrar naquela fase complicada, né? Aborrecência. Mas o seu corpo vai começar a ser transitório. Ela vai começar a criar os órgãos que vão dar vida. Na verdade ela já tem, mas vão os órgãos que vão poder gerar. É nessa fase que se inicia. Essa mulher não podia gerar. Quando ela começa a sangrar, ela não consegue gerar. Então nós vimos 2 gerações que são impossibilitadas de gerar. 2 gerações, 2 povos. O povo judeu, que estava como criança perdido, somente nos seus delírios infantis, que o Senhor, incansáveis vezes, mandou profetas, falou, advertiu, e eles não conseguiram ter a consciência da supremacia de Deus, e buscavam fazer ídolos, e buscavam sempre como o mundo lá fora. E quando ela está prestes, pronta a gerar, ela está para morrer, mas Jesus vai dizer que ela só dorme. De um outro lado, essa mulher que representa eu e você. Antes de Cristo, os outros povos buscaram em tudo, em Baal. Nós não tínhamos direito à redenção. A igreja gentílica, nós não tínhamos direito à redenção, nós não tínhamos. Era somente o povo de Cristo, era somente o povo, a descendência de Abraão, ou melhor. Era somente a descendência de Abraão. Mas como essa mulher, nós viemos buscar algo diferente. Porque Jesus nasceu. Porque Ele se permitiu ser visto por mim e por você. Quando Ele nasce, Ele se permite ser visto. Ele se permite gerar um acesso para mim e a você. Nós sangrávamos e não podíamos gerar. Nós procuramos nas filosofias humanas, o mundo procurou nas filosofias e cada vez ficava pior.
Gerações doentes, povos doentes não geram vida. Quem sangra não gera vida. Quem sangra não consegue gerar vida. E o Senhor nos chamou para gerar. Somos ovelhas do seu pasto. Precisamos falar daquilo que tocou o nosso coração, mudou a nossa história. Aquilo que um dia nós vimos, uma luz que raiou para mim e para você, e que deu um novo sentido à minha e à sua vida. Eu fico pensando ali, meu Deus, parece que todo domingo a gente está aqui e quer adorar a Deus e adora a Deus. Não é ritual, é vontade de estar aqui. É alegria no espírito de saber que nada que está lá importa, mas se a presença dele importa. É no fechar da porta do seu quarto, entrar lá, dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, Pai. A mulher com hemorragia, ela estava em trevas de isolamento. Em Êxodo vai dizer que ela deveria sair do convívio. Assim como eu e você, nós não estávamos no convívio. Mas quando Cristo nasce, isso tudo muda. Nós não podíamos estar junto com o povo do Senhor. Entenda, o nascimento de Cristo mudou toda uma história. Não foi só um nascimento, não foi só uma história. Foi algo grande que mudou todo um traçado da eternidade. Foi um encontro. Então essa mulher teve um encontro com a promessa encarnada. Nós não tivemos esse encontro com Cristo, teremos na eternidade. Teremos na eternidade. A gente tem saudade, né? E eu vou pedir para o William já preparar um dó maior ali. A gente tem saudade daqueles que se foram, né? A gente tem saudade daqueles que padeceram, que foram um dia com o Senhor. Vamos ver na glória. Mas tem uma canção que fala assim: que saudade que nos vem a lembrança, sabe? Aqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva lembrança de revê-los novamente. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Então nós vamos ver o Senhor Jesus. Eles tiveram um encontro com a pessoa de Cristo. O Espírito não habitava no coração deles como habita no nosso. Nós vivemos uma época muito melhor em que o Espírito habita em nós. Então essa mulher, ela não espera ser chamada, ela não pede permissão. Ela crê no poder e toca em Cristo. E o Senhor sabe que algo acontece de forma extraordinária, porque onde Ele chega, algo extraordinário acontece. Então ela toca e ele entende, porque no verso 30 ele diz assim, ó, Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Então eles vão dizer, mas Senhor, eles te apertam, todo mundo te aperta, tu vem dizer quem tocou? Ele disse, não, mas eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Então o Senhor Jesus está aqui para ser tocado. Às vezes a pessoa do seu lado toca e você não consegue tocar porque você está pensando no boleto que vai ter que pagar amanhã e é caro realmente. É grande o boleto. Mas pensa nas coisas e perde o
time. Perde o tempo de estar aqui, porque é aqui que o Senhor ordena a bênção. A unidade faz com que aqui o Senhor ordene bênção para a sua vida. Não que você não vai conseguir orando, vai sim, mas aqui a atmosfera da adoração à unidade. Tudo que dois de vós pedires acerca de qualquer coisa será ligado no céu, será ligado na terra, será ligado no céu. Então aqui há poder. Poder que João vai narrar, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra que estava na criação estava ali, e está aqui nessa noite. Então a promessa, o encontro com a promessa gera em nós a cura imediata. Imediatamente a hemorragia estancou dela. Então o Natal, querido, é sobre o acesso direto a Deus. O Natal é sobre acesso direto a Deus. Não precisamos mais do Santo dos Santos. O Santo dos Santos agora é o nosso coração. Então eu e você temos livre acesso a Cristo, através de Cristo a Deus. Então o nascimento dele muda toda a história, nós precisamos entender, e quando nós começamos a entender, por isso que eles dizem, esses crentes são chatos, né? Esses crentes, meu Deus, é porque a gente consegue entender e ler a palavra, e aquilo fica claro aos nossos olhos, a gente diz, meu Deus, como é tão claro, e o mundo não consegue entender. Não precisa. A palavra nos revela quem é o nosso Deus, a palavra nos revela quem é o nosso Senhor e Salvador. Essa palavra que eu e você, por ela que nós estamos aqui. Então, Jesus não nasce mais só para os judeus. Ele nasceu para todos. Se nós vimos aqui os 3 reis magos pequenininhos, aqui eram os gentios. Os gentios foram trazer o presente ao Senhor Jesus. Já representavam nós. Éramos como a mulher, imundos aos olhos do mundo. O judeu tem essa convicção no seu coração que eles são a geração eleita. Eles não acreditam porque isso não está no Talmud deles, né? O Novo Testamento não está no Talmud deles, né? Eles acreditam que eles são o povo de Deus. E nós somos meras pessoas. Eles não conseguiram entender Cristo. As suas mentes ficaram muito estagnadas. E trazendo um paralelo para a igreja gentílica que somos eu e você. 12 anos significa o número da completude. Por anos nós vimos que igrejas falaram só em 12, né? 12. Como ela tentou tudo assim, foi o que eu falei agora. O mundo tentou de tudo nas filosofias. O mundo tenta de tudo nas filosofias. A gente vê que as pessoas que não conhecem a Cristo procuram. Muitos morrem, muitos tiram suas vidas porque entendem que o vazio da sua alma não é preenchido. Porque lhes falta algo que não consegue nascer no coração porque não há um entendimento. Então, Jesus declara, filha, tua fé te salvou. Jesus cumpre a promessa que está lá no livro de Isaías. No capítulo 53, verso 5. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Essas palavras são para mim e para você até hoje. As palavras que estavam lá em Isaías acerca de Jesus são para mim e para você. Pelas suas pisaduras lá atrás, eu e você somos sarados. Então o Natal é um encontro pessoal com a promessa de Deus. Eu pergunto a você, você já se encontrou com essa promessa? Ou você só ouviu falar dela? Porque a mulher ouviu falar da promessa. Ela ouviu falar de um Jesus.
Mas quando ela ouve falar dele, algo gera fé, e diante de tudo que ela havia passado, algo gera fé. E ela sai com a certeza de que somente se ela tocasse, isso é fé. Se eu somente tocar, eu serei curado. Isso é fé. Jesus está passando essa noite aqui. Talvez se você tiver fé, num levantar de mão, você vai tocar no Senhor e ser curado. O seu problema vai ser resolvido. Segunda-feira vai ter uma solução. Porque vai da nossa fé em acreditar que o Senhor Jesus realmente nasceu. Não é só um fato histórico, mas é algo verdadeiro. Lá no meio dos pastos aparece lá um anjo. E os anjos aparecem lá e dizem assim: não tenha medo, estou aqui para trazer boas novas, de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Ele aparece para os pastores, para já levar a notícia. Nós precisamos levar essa notícia de que o Senhor nasceu, na minha e na sua vida. Que não é um conto de fadas, não. Que não é uma bela história como muitos alegram, muitos falam. Não, é só um homem. Era um curandeiro. É o Salvador, Cristo Senhor. O Deus encarnado em forma humana, que nasceu de forma simples, rebatendo tudo aquilo ao qual eles esperavam. Os judeus esperavam alguém que viria trazer divisão com força, viesse um guerreiro, alguém talvez como Davi para guerrear, mas não, nasceu alguém com belas palavras, com lindas atitudes, dizendo que não era mais olho por olho nem dente por dente, mostrando que a lei não a conseguia ter livrado o homem. Assim como Jairo vai, ele representa a lei, que não consegue mais dar salvação ao homem, porque o homem não consegue cumprir, mas Jesus cumpre a lei. Mostra que é possível porque ele não tinha pecado, mostra que é possível porque ele era Deus. Mas dá um caminho dizendo o seguinte, agora resume-se aqui, esses mandamentos em dois. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo entendimento, de todo teu coração e todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Porque entendemos que quando amamos o nosso próximo, queremos o bem a ele, não fizemos nada de mal a ele. Então a promessa se cumpre de uma forma diferente para mostrar para eu e você que precisamos mudar. Jesus é a referência que nasceu para que eu e você venhamos a mudar. Para que chegamos a... E Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, é a nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que fizeram novas todas as coisas. Eu escrevi muita coisa aqui, eu estou passando por cima, olhando para o horário que só quero finalizar. A menina representa o povo de Israel, que está dormindo. E eu e você estamos com Cristo, em direção à casa de Jairo. Nós tocamos no Senhor. Estamos com Cristo na direção da casa de Jairo. Estamos para remir Israel. Se nós estivermos com Ele na eternidade, nós estaremos com Cristo quando Israel estiver lá numa situação ruim, fechado, para morrer. Eles vão abrir os olhos e dizer o seguinte: realmente ele veio, nós não vimos. Ele veio, nós não vimos. Nós vamos entrar na casa de Jairo com ele, desde que nós tenhamos intimidade com ele. Ele convidou para entrar aqueles que só tinham intimidade com ele, aqueles que diziam: não dá mais tempo, Israel vai padecer. Muitas pessoas a gente vê querem o mal de Israel. Vários judeus morreram na Austrália e ninguém fala nada. O mundo quer que Israel seja destruído. Por que isso? Porque isso é do maligno. Entendam que isso é um mal que...
Mas nós temos que orar por Israel. Pela cegueira deles, eu e você podemos dizer: Senhor, nós te vimos. Pela cegueira deles, por ele estar dormindo, eu e você temos acesso ao Pai. Eu e você reconhecemos o nascimento de Cristo e a sua ressurreição e morte. Jesus vai resgatar Israel, eu acredito. A palavra fala. Eu não preciso acreditar. A palavra fala. Eles estão dormindo espiritualmente como aquela menina que a lei não conseguiu salvar. A lei que estava lá na sinagoga como Jairo, a lei que está lá hoje nos Talmud, que eles leem na Torá, que nós fazem parte do Antigo Testamento, mas nós já estamos no Novo. Eles estão presos no Antigo Testamento e nós já estamos no Novo. O Senhor não só nasceu para nós, mas Ele se revelou. O Senhor está aqui essa noite, você crê? Você, como aquela mulher, você pode tocar nas vestes dele. Nós estamos com o Senhor Jesus em direção. Mas entenda uma coisa: se você já está naquele caminhar com o Senhor, entenda que você precisa ser íntimo dele. E essa intimidade vai além de estar só nos cultos. Estar nos cultos é ótimo, né? Precisamos estar aqui. Como eu falei, aqui na unidade é ordenado uma bênção. Mas a intimidade vai no pessoal com Cristo. É você ler um versículo aqui, como nosso irmão lá faz todos os dias, como as mulheres fazem. Como o nosso irmão Cedenir também posta lá, os outros irmãos aqui colocam no grupo dos homens lá e a gente lê. O pastor Joel também coloca lá um versículo, o pastor Marcos às vezes também coloca. O único que não coloca sou eu. Só sou dos avisos. Eu só fico ali me alimentando. Fico me alimentando, estou deixando eles alimentarem a gente. A gente precisa ser alimentado, né? Não é só na quarta e no domingo, porque se a gente comer só na quarta e no domingo, queridos, a gente vai ficar fraco, né? Não é só usar o irmão Jairo, né? É o irmão Jairo, o pessoal fala que agora tem o irmão Jairo aí. O irmão Jairo, os irmãos usam ele e daí não come mais. Daí não precisa mais se alimentar, mas nós não somos assim. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Ser cheios todos os dias. Queridos, entenda. Entenda que você é um bem-aventurado. O que mais me deixa feliz, eu falo a você de coração, é porque eu não estou lá fora com os olhos fechados, como os muitos que estão lá. E a gente tem que ser grato a isso, que os nossos olhos são abertos. E se a gente não faz, é porque a gente não quer. E se a gente não faz, é porque não é que a gente não conhece, é porque talvez a gente não dá o valor que precisa dar. O Senhor te escolheu. No meio de milhares, o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu para entender que Ele nasceu com um propósito. O Senhor te mostrou que Ele morreu por um propósito. Entenda. Nós precisamos cada dia mais buscar ao Senhor. Isaías fala que buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. É fato que o Espírito Santo está aqui. Mas é tão fácil encontrá-lo hoje. É tão fácil encontrá-lo hoje. Não precisa de ritual como era antigamente. Esperava um ano para remir os seus pecados.
esperava um ano para matar, sacrificar e entrar no Santo dos Santos, alguém entrar por você. Hoje é simplesmente dobrar o joelho e declarar que Ele é Senhor. Na sua vida é simples. Pedir perdão e dizer: Senhor, eu não quero mais errar. Senhor, Jesus está dizendo que quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele falou àquela mulher, mas Ele também disse: vai, não peques mais. Há um tempo da ignorância. Quando nós abrimos nossos olhos, nós precisamos entender que agora há um nascimento e nós precisamos entender que o Senhor nasceu e nós precisamos viver uma nova vida. Então deixe o Senhor trabalhar na sua vida, deixe que Ele verdadeiramente nasça. Porque você já entendeu o sentido do Natal. Amém? Eu não quero mais me alongar. Queridos, se você pudesse pôr de pé, eles vão cantar aqui. Eu já cantei para minha cota, né? Não vou cantar mais. Amém? Você conseguiu entender essa palavra? Você vai guardar no seu coração? Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar com você. Senhor Deus eterno Pai, é no nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, é no nome de Jesus, o Teu amado Filho, aquele a qual veio com um propósito de nos salvar, aquele que veio, Senhor, para mudar a história. É através dele, Pai, é através do nome dele, que, Senhor, eu abençoo a vida dos Teus filhos, Pai. Que eles sejam abençoados, Pai, de forma grande. Que todas as Tuas vontades, os Seus desejos, os Seus sonhos, Senhor, sejam supridos por Ti, sejam alcançados através do Teu poder na vida deles. Esteja com eles, Pai, curando-os, Pai, assim como Tu curou aquela mulher, restaurando, dando vida, Pai, ressuscitando, Pai, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. E é nessa certeza, Pai, que nós abençoamos a vida de cada um, do poder, Senhor, que há no Teu santo nome.